Olá, vamos fazer esse vídeo então, dando sequência ao estudo sobre as psicoses. Mas antes de eu continuar o que eu vinha já trabalhando com vocês, eu fiz uma interrupção aí, se não me engano, de 2 semanas, porque eu estava envolvida com a preparação e a efetivação da ciranda de psicanálise e arte, cujo tema esse ano foi um tema bastante interessante, sexualidade e gêneros. Eu então agora retomo a conversa aqui com vocês sobre as psicoses, mas quero lembrar também que semana que vem, como mensalmente eu faço, eu tenho um encontro, é um encontro por Zoom, não é por aqui, pelo YouTube, onde eu apresento o meu seminário sobre as psicoses. Eu estou caminhando para a 3ª aula lá. E é uma aula mais extensa, evidentemente é mais rica. E esse Zoom é aberto ao público. Vocês têm que procurar a secretaria da Escola Lacaniana de Psicanálise, aqui do Rio de Janeiro, que eu acho que eu já coloquei aqui o endereço. E, enfim, se inscreverem com o secretário da escola, que é o Alexandre, ou ver pela apresentação que a escola faz, eu acho que eles passam um link, eu não tenho muita certeza, por isso talvez seja interessante entrar em contato com a secretaria da Escola Lacaniana de Psicanálise para vocês terem acesso a esse seminário. Bom, o que eu preparei para hoje é um pouco a sequência do que eu iniciei a propósito da questão da imagem, porque toda a problemática das psicoses, ela gira em torno da questão do imaginário, né? Justamente são sujeitos, né, são indivíduos que têm uma dificuldade simbólica em função de uma não inscrição daquilo que daria sustentação a esses sujeitos no campo da fala e da linguagem do ponto de vista do simbólico. Então, o mecanismo específico das psicoses chama-se Verwerfung. Foi o nome que Freud deu a esse mecanismo de não inscrição, né, do significante que daria sustentação à articulação de todos os outros significantes da cadeia que sustenta a possibilidade discursiva. Esse significante é o significante nome do pai. Vejam bem, nada tem a ver, a princípio, com a figura de um pai, mas é uma função. Esse significante, o que ele representa é a função do pai como é estabelecido dentro da teoria freudiana, e que Lacan se refere, é da teoria freudiana que ele vai extrair esse termo, Verwerfung, que ele vai nomear ou renomear de fora-clusão, e vai dizer que ele se refere à ausência da efetividade deste significante, o significante nome do pai. Portanto, é como se esses indivíduos, eles passassem por todo o processo das identificações, né, identificação real ao outro real, identificação simbólica ao outro real, identificação imaginária ao outro real. Porém, na medida em que a primeira identificação, que é a identificação real ao outro real, não inscreveu o amor do pai a partir da efetividade, da inscrição desse significante, nome do pai, quando esse sujeito, ele até pode passar pelas 3 identificações, até ele pode funcionar no campo da fala, mas ele vai ficar com esta marca de uma ausência e de uma não operatividade. E isso tem consequências sérias para esse sujeito. Ele vai
ficar numa relação imaginária com o outro, impossibilitado, portanto, de colocar entre ele e o seu outro, né, um biombo, uma barra, né, que é, na verdade, a própria fantasia de todo sujeito. A gente pode dizer que a psicose é o sujeito, entre ele e o outro, não existe essa barra. E, portanto, esse outro, ele é profundamente invasivo. E eu tinha também falado da questão do conhecimento paranoico. O conhecimento paranoico, ele é o outro nome que Lacan vai dar ao conhecimento paranoico. Ele vai abandonar esse termo e vai chamar da própria relação imaginária. Então, o conhecimento paranoico, ele possibilita a todo e qualquer sujeito a estruturação do imaginário e, portanto, ele abre a possibilidade para que haja a apreensão da imagem própria no espelho, que é o que a gente chama de logro do imaginário, e, portanto, uma fantasia que se estabelece aí, uma fantasia originária, né, que sustenta o sujeito num nome, né? Por exemplo, quando um pai ou uma mãe ou alguém fala para uma criança: Joãozinho, olha lá você no espelho, e a criança olha para o espelho, vocês vão ver que há aí uma troca de olhares, uma reflexão de olhar, que a criança olha para a imagem onde o outro aponta, porém ele busca no olhar desse outro, ele olha, portanto, para esse outro que o sustenta frente ao espelho, porque, na verdade, é esse outro espelho dele, o semelhante, né? E também, não só o semelhante, mas também alguém numa posição de alteridade em relação à criança, que ainda não fala. Então, a operação do conhecimento paranoico, ela é fundamental para a constituição subjetiva. Ela cria essa anterioridade que possibilita que a criança se coloque, mergulhe no logro do imaginário, no jogo do imaginário, se vocês quiserem. Só que, quando não há essa inscrição, né, prévia do lugar para a função, a operação, o nome do pai, a criança fica completamente prisioneira de um imaginário que não a protege do real. E esse outro, então, que eu estou chamando de invasivo, é esse outro real. Ele não tem nenhum anteparo entre ele e o outro. E por isso Lacan vai dizer, num texto maravilhoso que está nos escritos chamado Causalidade Psíquica, que a imagem é a causalidade psíquica do eu. Uma fixação do ser numa identificação ideal que se coloca frente a, vamos colocar entre aspas, loucura da virtualidade permanente do ser do homem. O eu, quando ele olha na imagem, ele vê e crê aí numa interrupção de dialética. Essa identificação ideal é o signo, na verdade, da sua liberdade. Então, ele se apresenta identificado a essa imagem idealizada. Estou falando da operação da constituição subjetiva. E é isso que dá ao sujeito a possibilidade de guardar esse lugar, né, de uma anterioridade, né, no campo do outro, porque a gente está falando da constituição subjetiva, essa apreensão na imagem que o espelho representa, o espelho do outro representa para o ínfans, esse que ainda não fala, isso se dá
até mais ou menos em torno dos 2 anos, onde, portanto, há uma predominância do imaginário. Mas o simbólico ele tem que estar do lado desse outro. É toda essa garantia simbólica do lado do outro que pode dar a possibilidade desse sujeito vir a ser efetivamente sujeito, se constituir como sujeito. Ser a imagem que o espelho devolve é, na verdade, a exclusão do ser do próprio sujeito pelo outro, exclusão da relação, da relação desse que ainda não é sujeito, da relação dele com os objetos no mundo, esses objetos terceiros, né, que ele vê que são objetos possuídos pelo outro. Então, Lacan vai falar em paranoia, né, de autopunição no início dos estudos dele sobre as psicoses, mas ele acaba abandonando esse termo, né? E no seminário As Psicoses, que é um seminário de 55, 56, que ele vai dedicar aos seus estudos sobre os estudos de Freud, a propósito desse livro maravilhoso que eu recomendo a vocês, do Daniel Paul Schreber, Memórias de um Doente dos Nervos, ele vai se dedicar à leitura que Freud fez desse livro. A antiga denominação, né, entretanto, ela vai retornar, esse conhecimento paranoico, ele vai retornar num outro tempo, em 1973, quando Lacan vai trabalhar James Joyce, o caso Joyce. Então, a topologia que ele vai abordar aí vai se colocar, para trabalhar a questão das psicoses, vai se colocar a partir do imaginário. Vamos, então, retomar essas questões no próximo vídeo. E recomendo a vocês assistirem meu seminário, que eu vou falar de muita coisa sobre o caso Schreber. Até lá!